Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Estatística e Indicadores aplicada à gestão pública. Eu sou o Jonimar Souza e vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem, moreno pardo, estatura média. Nesta aula estou usando uma calça marrom, uma camisa branca e um blazer marrom também. Estou no ambiente virtual do IFRO, nos estúdios virtuais do IFRO, Campus Zona Norte. Atrás de mim, paredes brancas com linhas cinzas e letras grandes, formando a palavra EAD, mudando realidades. Muito bem, vamos iniciar a nossa aula de hoje, a nossa terceira aula de estatística. E nessa aula nós vamos trabalhar correlação e regressão linear. O que vem a ser isso? Correlação e regressão linear. Além disso, a gente vai entrar também em questionários, uma ferramenta muito importante da nossa disciplina de estatística, beleza? Vamos aos nossos objetivos de hoje? Nossos objetivos, então vamos definir então o que seja correlação entre grandezas, mensurar a correlação linear entre duas grandezas, correto? Modelar uma regressão linear e conceituar questionário e diferenciar questões. Muito bem, continuando. Nessa aula, nós também temos uma questão norteadora. Vejam só, é possível, olha essa pergunta, é possível relacionar uma variável a outra? Ok? É possível relacionar uma variável a outra? Ok? Então, quando a gente fala relacionar uma variável a outra, é uma situação a outra, entendeu? Por exemplo, assim, em dias mais quentes, as pessoas consomem mais água ou não, ou o contrário, entendeu? Correlação, você está relacionando a grandeza temperatura, dias mais quentes, com a outra grandeza, a outra variável, consumo de água, ok? Então, relacionar é isso que a gente vai fazer nessa aula de hoje, relacionar grandeza, relacionar variáveis. Vamos continuar a nossa aula? Então, correlação e regressão. E para fazer essa correlação e regressão, nós trouxemos aqui um exemplo básico para a gente fazer esse trabalho. Vejam só, a tabela abaixo dispõe as notas de matemática e estatística de 5 alunos de uma turma, ok? Então, os alunos na disciplina de matemática, então esse aluno tirou 10 em matemática, tirou 8 em estatística. Esse segundo aluno tirou 9 em matemática e em estatística ele também tirou 9. E assim por diante. Por exemplo, esse último aluno aqui tirou 3 em matemática e esse aluno aqui tirou 5 em matemática. Vejam só que ali as nossas duas grandezas, as nossas duas variáveis notas em matemática e notas em estatística. E a gente vai analisar esses nossos dados para verificar se tem alguma correlação. Um aluno tirar uma nota boa em matemática significa que ele também vai tirar uma nota boa em estatística? E um aluno que tem dificuldade na disciplina de matemática também terá dificuldade na disciplina de estatística? Ok? Gente, esse é um exemplo didático para a gente entender a ideia de correlação. A gente está correlacionando duas informações, ok? Correlacionando duas informações. Então, ali, o aluno, quando tira uma nota de matemática, a gente vê que ele tira uma nota de estatística muito próxima, muito semelhante. Então, assim, visualmente, a gente parece que tem uma correlação a nota de matemática com a nota de estatística, ok? Visualmente, parece que tem uma correlação, tá bom? Então, o que vem a ser correlação, para a gente definição, nossa definição de correlação. Correlação indica a força e a direção do relacionamento entre duas variáveis, ou seja, refere-se à medida da relação entre duas variáveis. Então, correlação é isso, o relacionamento entre duas variáveis, beleza? O relacionamento entre duas variáveis. A gente utilizou aqui a ideia de nota de matemática, nota de estatística, temperatura e consumo de água, mas a gente pode definir outros fatores, por exemplo,
Em épocas mais chuvosas, né? E aí, para nossa área de gestão pública, para o gestor da saúde, da Secretaria de Saúde, por exemplo. Em épocas mais chuvosas, gera mais doenças, por exemplo, de dengue, ok? E aí dá para fazer essa correlação entre essas informações, correto? E ali falou assim, uma correlação entre duas variáveis, relacionamento refere-se à direção, é que dependendo do relacionamento, quanto maior é uma variável, maior era a outra. Às vezes pode ser o contrário também, né? Por exemplo, quanto mais rápido um carro anda, menos tempo ele demora para chegar ao destino, correto? Então, à medida que você aumenta a velocidade, diminui-se o tempo de viagem. Então, você está aumentando uma variável, a outra está diminuindo na mesma proporção. Você estudar lá grandezas proporcionais, lá na disciplina de matemática básica, dá uma revisada lá depois. Voltando aqui. Existem vários coeficientes medindo o grau de correlação, ok? Veremos o coeficiente de correlação de Pearson, é o que a gente vai trabalhar nessa disciplina. Esse gráfico aqui, ele está representando as nossas informações de nota de matemática e nota de estatística, ok? Pessoal, lembrando que a gente estudou, vocês desde o 7º ano estudam o gráfico, ok? A gente estuda o gráfico, o plano cartesiano. A gente tem, por exemplo, o eixo X, correto? O eixo Y. Então, ó, no gráfico eixo X, eixo Y aqui, que vocês estão vendo, nós temos duas variáveis. Quais são as variáveis? No gráfico X, eu tenho as notas de matemática, ok? As notas de matemática. E no gráfico Y, eu tenho aqui as notas de estatística. Tá bom? Isso aqui é só para a gente aprender a fazer leitura desse plano cartesiano. E aí nós temos lá, o aluno quando tirava a nota, só voltando lá nos nossos slides para a gente visualizar, olha só, o aluno tirava a nota 3 em matemática, tirava a nota 5 em estatística. Essa informação que estava lá, ela está aqui, ó, 3 em matemática, ok? O 3 está por aqui assim, a nota 5 em estatística, ok? O plano cartesiano. E assim todas as notas, né? O aluno que tirava a nota 10 em matemática, aqui a nota 10 em matemática, ele em estatística tirou a nota 8. Então, ok? E essa linha vermelha aqui que vocês estão observando, essa linha vermelha é a nossa reta, ok? É a nossa reta de regressão dessa correlação. Ela está fazendo uma nota de regressão, ela está mediando as notas ali, ok? Então ela está fazendo essa regressão dessas notas, correto? Então, correlacionado às notas de matemática e de estatística no nosso plano cartesiano, a gente gerou essa reta, ok? Agora nós vamos descobrir, então, que reta é essa, ok? Para a gente fazer a regressão linear dessas variáveis, nota de matemática relacionada com nota de estatística, ok? Vamos seguir? Aqui é um exemplo de correlação negativa antes da gente fazer lá. Por exemplo, aqui, notas de matemática, observe. E aqui, notas de português. Já mudamos aqui de estatística do lado de cá. Ó. Observe que quanto menor a nota, ó, maior a nota em matemática, olha só, tirou 10 em matemática. Já em português, olha lá, 4. Ok? Tirou a menor nota. Então, é uma correlação negativa, mas não quer dizer que não tem correlação. Só é que a correlação é negativa. É aquele exemplo do carro. Quanto mais rápido o carro vai, menos tempo se gasta na viagem. Correto? Tem correlação? Tem. A diferença é que as duas podem subir positivamente e tem outras que, enquanto uma sobe, a outra desce. Beleza? Mas como que a gente pode definir essa reta? Olha, essa reta, aqui tem mais outro exemplo, ok? Tem mais um outro exemplo, a reta a gente vai definir já aqui na frente. Aqui temos mais um outro exemplo. Ó. A tabela a seguir relaciona a distância percorrida por carros e seus consumos de combustíveis. Distância percorrida e o consumo de combustível, ok? Distância e o consumo. Então vamos lá. Um carro percorreu 20 km
consumiu o quê? 1,33 de combustível. Esse carro andou 60 km, consumiu 5,45 de combustível, correto? Esse andou 15, consumiu 1,6. Então, se você organizar essas informações, vocês vão observar que quanto mais distante ele percorre, maior é o consumo de combustível, correto? Olha só, quanto maior é a distância, maior é o consumo de combustível, correto? E aqui a gente tem, ó, distância percorrida no eixo X, consumo de combustível no eixo Y. E a reta de regressão é essa linha. Essa linha. E aí vai dizendo, ó, quanto maior é a distância, maior é o consumo de combustível. E aqui nós temos uma equação que está determinando qual é aquela reta. Essa equação, gente, ela possibilita que você calcule outros. Por exemplo, se a pessoa andar 200 quilômetros, considerando essas informações, se andar 200 quilômetros, eu consigo definir quantos litros de combustível serão necessários para andar os 200 quilômetros? Sim, com essa reta, com essa equação ali de regressão linear. Então, a equação de regressão linear, ela vai possibilitar que você faça a inferência, ou seja, que você projete informações além do que você tem ali, ok? Aqui, o máximo aqui foi até a distância de 80 km, correto? Até a distância de 80 km. Mas se a pessoa andar 120, vai consumir quanto? Se andar 140, se andar 1.200, basta substituir as informações naquela equação ali, ok? E você vai ter essa informação muito clara, tá bom? Aquela equação ali, a equação, a forma de chegar nela, né, a gente vai ver, a forma de chegar nela a gente vai ver, e ela é uma equação de primeiro grau, bem tranquila, tudo que você já viu nessa vida. Vejam só isso aqui, existem na correlação uma significância, né? Então a gente vai determinar uma significância dessa correlação. Uma correlação, um R igual a 1, ou seja, é uma correlação positiva, ok? Naquele exemplo de notas de matemática lá, um R igual a 1, uma correlação positiva, significa que o aluno, se ele tirasse 10 em matemática, ele tiraria 10 em estatística. Se ele tiraria 7 em matemática, ele tiraria 7 em estatística. Se ele tirasse 2 em matemática, ele tiraria 2 em estatística. Correlação positiva, entendeu? Uma grandeza relacionaria com a outra de forma positiva. Se você fizesse uma reta, todos os pontinhos estariam em cima da reta, ok? Todos os pontos do plano cartesiano estariam em cima daquela reta, perfeito? Mas isso é raro, uma correlação positiva é raro, mas se você achar uma correlação entre 80, acima de 80 e menor do que 1, lógico, né? Acima de 0,8 e menor que 1, é uma correlação muito alta, ok? E aí vai decrescendo até chegar a R0, com a correlação nula, né? Ou uma correlação muito baixa. Vejamos umas figuras que vai nos dar isso de forma mais interessante. Veja esse primeiro quadro, olha só. Olha só, a correlação aqui, significância, é 0,86. Ou seja, se a gente voltasse aqui na nossa tabela anterior, 0,86 está entre 8 e 1, 0,8 e 1. Ou seja, uma correlação muito alta. Correto? Uma correlação muito alta. Vamos voltar para cá. Observe que a reta é essa e todos os pontos estão muito próximos a essa reta, correto? Então, é uma correlação 0,86 é uma correlação muito alta. Quando você tem uma correlação muito alta e você, imagina você gestor de uma secretaria, de uma política pública e você está relacionando lá as, sei lá, diferentes variáveis da sua secretaria. A gente falou aqui alguns exemplos, mas imagina a sua secretaria lá, você relacionando lá quantidade de servidores versus número de processos atendidos, quantidade de servidores versus número de cidadãos atendidos, tipo de situações como essa. E você tem correlações desse tipo aqui, correlações muito altas, significa que você pode fazer projeções extrapolando aqueles dados que você tem, né, e projeta para outros fatores. E quando a correlação é muito alta, significa que os seus valores, mesmo que você projete futuro, vai estar numa projeção muito próxima da realidade. Agora, se você projetar um exemplo igual esse aqui, ó,
Veja esse último quadro aqui, ó, correlação 0,43, né? Com a 0,43. Se a gente voltar aqui na figura anterior, ó, 0,43 é uma correlação baixa, né? Muito baixa. Então significa, opa, para frente. Observe aqui, ó, que a reta é essa. E olha os pontos como estão espalhados no plano cartesiano, ok? Os pontos aqui estão muito espalhados. E aí é muito difícil de você dizer que as variáveis x estão se relacionando com as variáveis y de forma positiva ou negativa. Não dá, porque tem uma correlação muito baixa. Beleza? E aí, né? Essa aqui é uma correlação quase nula, né? Uma correlação nula, porque olha só os pontos, ó. Olha os pontos como estão distantes da reta. Ok? E aqui em cima também. E a variável passa quase que sozinha aqui no meio. Então, essa correlação não existe, ok? Então, por exemplo, se você faz uma pesquisa e coloca lá assim, ó... sei lá, imagine que você fez uma pesquisa e relacionou variável lá, time que a pessoa torce e doenças mais infecciosas no município, por exemplo. Tem uma relação nenhuma com a outra, entendeu? E aí, às vezes, pode gerar situações esdrúxulas como essa aqui. Mas como que nós determinamos, então, esse R, né? Essa relação? Essa relação, gente, é dada por essa fórmula aqui, ok? Essa fórmula... Olhando para ela assim, você pode falar assim, nossa, professor, que trem maluco, mas ela é muito fácil de resolver, ok? Todas essas informações aqui, a gente vai fazer ela de forma muito fácil. O N, ok? Esse N aqui é o número de variáveis, ok? Por exemplo, quantas notas nós vimos lá? Notas de quantos alunos? De 5. Então, esse N você vai substituir por 5. O X é uma das variáveis e o Y é a outra variável. Digamos aqui, no nosso exemplo, nota de matemática e nota de estatística, o X seria nota de matemática e o Y seria nota de estatística. Esse símbolo aqui, você já viu na aula anterior, é o sigma, né? É o somatório, ok? E aí vamos passar para a página seguinte. Olha, e a gente vai aplicar essa fórmula na nossa tabela. Veja a nossa tabela aqui, ó. Essa é a nossa tabela, correto? Então, nós vamos chamar todos esses valores aqui de matemática de x e todos os valores da estatística de y, correto? A gente tem um total de 5, correto? E aí a gente vai preencher uma tabela que a gente já fez aqui do lado. Olha só, essa tabela a gente já preencheu aqui do lado. O que é a x vezes y? Ora, x vezes y, 10 vezes 8? 80, ok? Muito fácil. O que é x ao quadrado? Ou seja, é o valor lá da coluna x elevado ao quadrado. 10 ao quadrado, olha aqui, 10 ao quadrado, 100. A mesma coisa do y ao quadrado, gente. 9 ao quadrado, 64, ok? Essa tabela, ela é muito fácil de fazer. Isso aqui, desde a 5ª série, a gente já trabalha com essas operações. Não tem nenhum segredo. Não tem nenhum segredo aqui. Aqui embaixo, ó, em cada final de coluna, você faz a soma daqueles valores. Ó. Somatório de x é 35, somatório de y também é 35, somatório de x vezes y é 268, somatório de x ao quadrado é 279 e somatório de y ao quadrado é 267. Beleza? Vejam só, olhe para a tabela primeiro, e aí a gente tem todos esses valores. Foi muito fácil de fazer essa tabela, tranquilamente. Gente, para passar para a equação, basta substituir as informações. Basta substituir, ok? Olha aqui o N aqui em cima, ó, N, e aqui embaixo, na linha de baixo, o que a gente colocou? 5, ó. Porque são 5 informações, são 5 alunos coletados. Vejam só, somatório de x vezes y, olha aqui, somatório de x vezes y. Quanto que é o somatório de x vezes y? Observa a coluna, 268. Então aqui eu coloco 268. Menos, a equação menos, somatório de x, que é 35, vezes somatório de y, que é 35, ali, ó. E aí você já fez toda a parte do numerador, e aí você vai fazer a parte do denominador. E aí você tem lá, ó, as mesmas informações que você vai substituir lá, raiz,
aí do 5 vezes 279, substitui cada informação, cada qual no seu quadrado, ok? E aí a gente vai ter uma relação, o meu R de Pearson, a correlação de Pearson, de 0,84, ok? A regressão, a correlação entre as notas de matemática e as notas de estatística é de 0,84. Olhando lá aquela tabela de correlação positiva, quanto mais próximo de 1, muito alta, né? Então é a correlação muito alta, significa que você pode extrapolar essas informações para outros valores. Beleza? Muito bem. Feita a correlação de Pearson, agora a gente vai definir então a nossa regressão linear. A nossa regressão linear. A gente fez o R, a correlação de Pearson, para dizer se é muito positiva, o relacionamento entre uma nota e outra. Agora a gente vai definir a reta, beleza? A regressão linear, vejam só, a regressão linear designa a equação matemática que descreve a relação entre duas ou mais variáveis por meio de uma reta, ok? Por meio de uma reta. A equação que é definida por uma reta é a equação de primeiro grau. Vocês estudaram isso na disciplina de matemática básica, ok? Se não estudarem matemática básica, estudaram no ensino médio. Não tem como você estar aqui nessa disciplina sem ter visto uma equação de primeiro grau. Não tem como. Vejam só, quando vocês vão lembrar disso aqui lá, ó. Então, a regressão linear, né, é uma equação da reta, que é a equação de primeiro grau, ok? O que é a equação de primeiro grau? É uma reta, e lá nos livros do primeiro grau vocês tinham lá ax mais b, ok? Ax mais b, y igual a ax mais b, é a mesma coisa aqui, a gente está chamando mx mais b, ok? Nós temos o eixo x e o eixo y. Pronto. Essa é a regressão linear que define uma reta que vai relacionar uma variável com outra. No nosso exemplo aqui, a variável notas de matemática, pegando o nosso exemplo, né, continuando nele, com notas de estatística. Vamos dar continuidade? Vejam só. Essa reta mx mais b, para a gente achar ela, eu vou ter que fazer dois trabalhinhos antes. Nós temos toda essa equação aqui só para definir quem é o m. E nós temos toda essa equação aqui só para definir quem é o b. Isso aqui é para achar o m da equação aqui. E essa segunda aqui é para achar o b da equação ali. Ok? Cada uma dessas equações a gente vai conseguir fazer agora. De novo, gente, você olha para essa equação aqui e você fala, professor, que negócio complicado. Lembra-se da nossa tabela, ok? A nossa tabela é essa. Então, esses são os nossos valores que a gente está chamando de x e esses são os nossos valores que a gente está chamando de y, tá bom? Por que x e y? Lembre-se do nosso plano cartesiano, ok? Plano cartesiano, ele sempre vai trabalhar com o eixo x, o eixo y. Não importa quais sejam as variáveis, tá bom? Aí essas variáveis depois você denomina. No nosso exemplo aqui, matemática é uma variável no eixo x, estatística variável no eixo y, mas poderia ser dias de calor, dias de consumo de cerveja, sei lá. Você relaciona a grandeza que você quiser ou dependendo da situação pública, da política pública que você esteja trabalhando. Beleza? As grandezas, os indicadores a gente vai ver na próxima aula, hein? Já fica aí de antemão esperando essa aula. Muito bem. Vejam só. Só lembrando. Aí você, professor, é muito parecido com aquela anterior que a gente fez para achar o R? É um pouco parecido, mas muda. Você pode ver que a parte do denominador, a parte de baixo dessa equação aqui, é diferente. Tá bom? É um pouco diferente. Naquela do denominador, lembra que tinham as raízes quadradas, nessa não tem. Então, muda um pouquinho a operação, mas a operação aqui em cima é a mesma, ok? X, Y, essa coluna aqui, ó, x vezes y, você já sabe. Então, por exemplo, se você fizer 8 vezes 9, você vai ter igual a 72. Perfeito. X ao quadrado é só você pegar o valor de x e elevado ao quadrado. Y ao quadrado é só você pegar os valores de y da primeira coluna e levar ao quadrado. Beleza? Feito tudo isso, a gente vai substituir essas informações na equação, ok? Substitui como, gente? Olha só, aqui, ó, essa equação ela vai ser feita aqui na frente. Observa aqui, ó, os meus riscos aqui.
Então nós vamos ter aqui, ó, no lugar do N, lá no N da posição, você vai substituir o 5. Por quê? São nota de 5 pessoas. 268, quem é 268? É o somatório de x vezes y, você trouxe daqui, ok? Substitui todas as informações e aí você vai ter esse valor 0,68. Significa que o seu M é igual a 0,68. Ora, se você já sabe o M, vai fazer aqui a segunda equação, ok? Só lembrando, vocês lembram o que é o y barrinha? É a média, ok? É a nota média. No caso, y é as variáveis de estatística. Então você soma todas as notas de estatística, que são 35. São quantos alunos? 5. 35 dividido para 5? 7. Então a nota média é 7. Então você substitui na equação, olha só, para achar o B. Aí traz para cá, ó. Substitui aqui, ó. A nota média que é 7. O M que você acabou de descobrir, 68, vezes o X médio também é 7. Ora, e você vai ter aqui o 2,24. Pronto, achamos a equação que representa as notas de matemática relacionando com as notas de estatística. E a equação é essa, 0,68x mais 2,24. Ó, perfeito. Então, por exemplo, agora você pode substituir qualquer informação, por exemplo, qualquer nota de matemática que você queira saber, ok? Substitui na variável x, aqui da equação, perfeito? E você vai ter aquela nota, basta fazer esse cálculo. Então, por exemplo, se a pessoa tirou 0,68 vezes 10 mais 2,24. E aí você vai ter a nota. Quando o aluno tira 10, você sabe. Se a nota for de 0 a 100, digamos assim, se o aluno tirou a nota 77, qual vai ser a nota de estatística, projeção? É só substituir o 77 aqui no lugar do x e soma ali com aqueles valores. Beleza? E aí você tem essas informações de forma muito mais clara e muito mais eficiente. Você consegue fazer projeções futuras. Beleza? Muito bem. E aqui nós temos novamente na equação, que é essa aqui, y igual a 0,68x mais 2,24. E aí nós temos aqui, ó, as notas. Essa equação, essa reta, ela continua, ok? Se ela continua aqui, eu posso fazer essas projeções aqui, ó. Se tirou o x aqui, aqui, por exemplo, eu posso pegar aqui e relacionar com y lá, ok? Você pode fazer essas projeções futuras. E essa linha vermelha, essa equação linha vermelha, é esse y igual 0,68x mais 2,24, que a gente acabou de calcular ali. Beleza? E a estimativa é isso, ó. Por exemplo, um aluno que tira nota quase 2 em matemática, ali 1,8, a nota dele em estatística vai ser mais ou menos 3. Alguma coisa nesse sentido ali, próximo a isso. Beleza? São estimativas, é aquela estatística inferencial que a gente fez na aula anterior, onde a gente trabalhou lá com medidas de dispersão, variância. Lembra na aula anterior? Não lembra? Volta lá, dê uma revisada lá. Aqui é uma continuação daquela estatística inferencial, tá bom? Ela faz essas projeções futuras. Então a gente determinou a reta de regressão linear das notas de matemática em relação às notas de estatística. E você poderia fazer isso para qualquer outras informações que você queira, desde que você tenha as informações. Perfeito? Continuando na nossa aula, a gente vai passar agora a um segundo tópico dessa aula, que a gente vai falar sobre questionários. Questionários, vocês lembram lá do plano de estatística, da nossa primeira aula, nosso plano de estatística, é uma etapa muito importante do seu trabalho estatístico, ok? É onde você coleta essas informações, coleta esses dados, né, questionários, é onde você vai gerar os valores, as variáveis que você vai trabalhar, que você depois vai aplicar. Tudo isso que a gente está vendo de ferramentas da matemática, onde você vai aplicar as médias, as medianas, as variâncias, as correlações, as regressões, para verificar se essas informações são fidedignas e se você dá para extrapolar para um número maior de pessoas, correto? Então, por exemplo, você vai entrevistar agora por exemplo, pesquisa eleitoral, você vai fazer um questionário, né? Você vota no candidato A, você vota no candidato B, vota no candidato C,
ok? Então você pode colocar essas informações, por exemplo, e aí você entrevista lá o número X de pessoas e depois você faz a previsão de que na cidade onde você mora, né, a porcentagem de votos da população é para um determinado candidato, é X valores, para determinado candidato é Y valores, ok? Porque você fez uma coleta utilizando um questionário. Então a gente vai passar agora a olhar um pouquinho o que vem a ser esse questionário. Questionário é um instrumento de pesquisa, tá bom? Um instrumento de pesquisa. Essa pesquisa ela pode ser tanto qualitativa, ok? Onde você busca aprofundar um determinado levantamento, ou ela pode ser quantitativa, onde você busca quantificar um determinado fenômeno. Então, questionário é um instrumento de pesquisa construído por um conjunto de questões acerca do tema pesquisado. Ok? E por que se usa questionários? Porque ele sintetiza o tema em questões a serem levantadas, ok? Ele sintetiza, ou seja, resume, né? Então você está fazendo lá a avaliação do atendimento do posto de saúde do bairro X ou dos postos de saúde do município, ok? Então você estava estudando lá a legislação do município, a secretaria tem uma nova legislação, os vereadores aprovaram uma nova determinação e toda aquela legislação você tem que sintetizar aquilo num levantamento para verificar a qualidade do serviço público, ok? Então você vai sintetizar essa qualidade do serviço público num questionário, ok? Sintetiza isso num questionário. Aí, quanto mais sintético esse questionário, mais fácil, mais informação, mais fácil de você coletar, tá bom? Sintético também não quer dizer que é 2 perguntas, não. É sintético, mas de forma que você compreenda todo o problema. Ele facilita a padronização de respostas para facilitar, por exemplo, a comparação entre os entrevistados. Essa padronização, ela permite que depois você aplique as ferramentas que a gente está vendo na disciplina, entendeu? Que você possa fazer correlação entre uma informação e outra, que você possa determinar as médias, medianas, dá para você calcular as dispersão, as variâncias, dá para você correlacionar várias informações depois, ok? Quando você tem esses dados de forma coletada, que dá para você padronizar isso, tá bom? Dá para padronizar. Então, ao padronizar, ou seja, facilita a tabulação dos dados coletados e facilita a exposição disso também, né? Então, por exemplo, isso que a gente fala assim, que é muito fácil você fazer essas pesquisas eleitorais e a apresentação dela é muito fácil, né? Então, você levantou as informações e os gráficos estão ali, fácil de visualizar, fácil de entendimento, ok? E isso quando você padroniza, e isso normalmente é feito num questionário fechado. A gente vai ver melhor questionário fechado e aberto já já. Ok? E onde a gente pode utilizar, né, as unidades de pesquisa para a gente aplicar um questionário? Isso é muito completo, né? Então a gente pode trabalhar com servidores, pode trabalhar com setores de um órgão público específico, né? Pode trabalhar com a secretaria, pode trabalhar com a sociedade. Então isso é muito completo, é utilizado em qualquer demanda da sociedade e em qualquer demanda da administração pública, ok? Então você pode determinar, por exemplo, igual o exemplo que a gente viu na aula anterior lá, para determinar qual setor que estão com aqueles processos demorando mais dias para que os processos tenham andamento, né, a celeridade nos processos. Então você pode levantar um questionário desse tipo e fazer essas entrevistas. Perfeito? Opa! Que pergunta incluir? Ora, isso aqui é muito importante, essas perguntas, né? Que pergunta incluir, entendeu? Aquela pergunta que é necessária para você levantar a informação que você está buscando, ok? Você está estudando sobre que assunto, né? Você está estudando sobre a qualidade do atendimento, então vai ter que ter uma pergunta que aborde sobre a qualidade do atendimento da prefeitura, a qualidade do atendimento no IFRO, ok? A qualidade, se for de qualidade do atendimento. Depende muito do que você está perguntando. Tem que ter uma pergunta direta, né? A pergunta está relacionada com o tema,
né? Então, às vezes você pega questionários, né, que às vezes tem bem muito complexos, às vezes vem umas perguntas que tem nada a ver, né? E aí você vê que foge um pouco do escopo da pesquisa, beleza? Então, é muito importante que as perguntas estejam relacionadas ao tema que você está trabalhando. A pergunta pode induzir ao erro? Isso é muito importante, porque às vezes você pode coletar as informações e você coloca ali no meio uma pergunta que as pessoas às vezes não vão compreender e vão te dar respostas erradas. E aí você depois vai fazer a tabulação daquilo, a projeção, e você vai fazer projeções em cima daquilo que não é verdade, entendeu? Então, às vezes é muito importante que você tenha esse critério, essa análise de fazer a pergunta certa. Normalmente, quando a gente elabora um questionário e a gente, antes de aplicar ele, levantar ele, a gente faz um pré-teste, né? Pré-teste. Então, por exemplo, você vai entrevistar moradores de um determinado bairro, né, sobre o plano diretor do município, né, que políticas públicas que o município deva atender aquele... Antes de você ir lá naquele bairro, né, teste aquele pergunta, nem que seja em outro bairro da cidade, teste o questionário em outro bairro da cidade para ver se as perguntas vão coletar realmente o que você quer. Às vezes a pergunta tá mal feita, às vezes está com um linguajar que as pessoas não vão entender, está num linguajar economês, está num linguajar jurídico, né? Então cada área de atuação às vezes quer colocar num linguajar bonito e as pessoas ficam sem entender o significado daquilo. A coleta de informações de natureza pessoal pode ser altamente delicada, né, para o entrevistado. Normalmente, hoje simples, né, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande com questionários, com a ética na pesquisa. Porque, por exemplo, você vai entrevistar, por exemplo, mulheres em situação de violência e fazer ela reviver todo aquele drama que ela passou, por exemplo que a gente está utilizando, ok? E fazer ela reviver todo aquele trauma, aquele momento delicado da vida dela, vai fazer com que vai trazer algumas especificidades para essa pesquisa. Então, isso precisa ser muito bem pensado, esse questionário, ok? Muito bem pensado e que ele seja autorizado por um conselho de ética, correto? Então, por exemplo, muitos acadêmicos aqui vão fazer o seu trabalho de conclusão de curso, dependendo da pesquisa, quer fazer entrevistas, alguma coisa assim, tem que passar por um conselho de ética esse questionário, beleza? Para que isso não saia, você não faça pesquisa, por exemplo, como essa, por exemplo, violência contra a mulher e tal, e que possa reviver e tudo mais. Não é que é proibido de fazer essas pesquisas, mas que ela esteja amparada por um conselho que vai orientar como se deve, né, abordar esses tipos de situação, ok? A linguagem, né, já até abordamos, a linguagem da pergunta está de acordo com o nível e o vocabulário do entrevistado, né? Às vezes você faz um vocabulário todo rebuscado, bonitinho, quer passar que você está entendido do assunto, mas fica perguntando para as pessoas sobre uso linguajar economês, por exemplo, renda, per capita e não sei o que e tal. E aí, qual a sua renda per capita? Aí, às vezes, depende da pessoa que fala assim, que é isso? Quanto você ganha por mês? Isso eu sei, entendeu? É isso, a pergunta tem que estar relacionada e num vocabulário que as pessoas possam entender. Tipos de dados coletados. Olha só, esses tipos eles podem ser quantitativos, ok? Exemplo, quantos anos de lotação no setor? A pessoa vai dizer um número, né? Eu estou aqui há 10 anos, há 15 anos, estou aqui há 6 meses. Então, é uma informação que vem em forma de número, ok? E pode ser qualitativo, né? Olha exemplo, assim, ó, qualitativo. Qual é o nível de escolaridade, por exemplo? Né? Qual é o nível de escolaridade? Ou pode vir uma pergunta assim, por que você gosta de estudar no IFRO? Ok? Você gosta de estudar no IFRO? Por que você gosta de estudar no IFRO? Aí você vai dizer, não sei, eu gostei das cores do IFRO, gostei dos professores, tem um ensino de qualidade, possibilita
possibilita estudar mesmo estando muito longe de um determinado centro urbano, ok? Você vai dizer, olha, observe que as respostas são variadas, ok? Então, o questionário qualitativo vai vir em forma de perguntas variadas. E a estrutura das perguntas, elas podem ser abertas, ok? Abertas foram como essa que eu acabei de falar. O que você acha das políticas públicas implementadas na sua cidade? E aí você vai dizer, são boas, ruins, péssimas, o prefeito deveria pensar mais nas pessoas e menos no sei o quê, no interesse pessoal. O prefeito só está pensando na reeleição e ele só está fazendo coisas no centro da cidade para dar visibilidade. As respostas vêm diversas, ok? Outro exemplo, ó, como as mudanças climáticas afetam a sua vida cotidiana? Né? Como a mudança climática? E alguns vão dizer, cada dia mais muito calor, eu não aguento mais pagar energia mais cara. Então as respostas são diversas também. Outros exemplos para a gente adiantar na nossa aula. De que forma você acredita que a sustentabilidade pode ser promovida na sua comunidade? Ou, por fim aqui ainda, como você vê o papel dos gestores públicos na promoção da educação ambiental? Imagina você fazendo essa pergunta para um cidadão, ok? E as respostas, se eu fizer essa pergunta aqui para todos da sua turma, cada um vai dar uma resposta diferente. Então, isso é um exemplo de questionário de pergunta aberta. E pergunta fechada é assim, ó. Já perguntas fechadas vem assim, ó. Você concorda com a implementação da política X na sua cidade? Uma política qualquer lá. Você vai dizer sim ou não, ok? Uma resposta dicotômica, né? Ou é sim ou é não. Por exemplo, outro exemplo, né? As mudanças climáticas têm afetado sua cidade nos últimos anos? É verdadeiro ou é falso? Observe que perguntas fechadas podem ser dicotômicas, assim com sim ou não. Você está trazendo já uma possível resposta, né? As escolas onde você trabalha implementam os programas de sustentabilidade, você vai dizer se concorda ou discorda. E aí elas são diversas, né? São diversas as perguntas fechadas. Aqui eu coloquei só dicotômicas, né? Mas às vezes tem aquelas escalas, a gente vai ver melhor. São diversos modelos. Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma? As perguntas abertas, elas têm vantagens, porque possibilita coletar percepções não previstas pelo pesquisador, ok? São as respostas mais detalhadas, facilitam. Só que qual é a desvantagens? O processo de tabulação é mais complexo, ok? Há grande dificuldade para codificação e possibilidade de interpretação, e a interpretação é muito subjetiva. E nas perguntas abertas eu não vou fazer média, moda, mediana, que varia, não vai ser difícil fazer isso. Já as perguntas fechadas eu vou conseguir fazer isso. Elas podem ser binárias, igual aqueles exemplos, sim ou não, concordo, discordo. Pode ser de múltiplas escolhas, né? Qual a sua escolaridade? Ensino fundamental, fundamental médio, superior, superior completo, não alfabetizado. Elas podem ser escalonadas, né? As alternativas estão organizadas em escalas. Essas escalas, a gente chama ela de escala Likert, ok? E elas normalmente são de 5 respostas, assim, ó. Você concorda com a implementação da política X na sua cidade? Né? Você concorda com a implementação da política de educação na sua cidade? Aí você vai dizer discordo totalmente, discordo, neutro, concordo totalmente, concordo e concordo totalmente. Então você vai ter uma escala, né? Escalonamento de concordância dessa pesquisa, tá bom? Esse escalonamento pode ser de frequência, ok? Com que frequência você utiliza transporte público? E aí você pode dizer ali, nunca, raramente, às vezes, são outras maneiras. E, eu ia mostrar um exemplo final aqui. Hoje em dia a gente tem ratings, né? Que é essa escala Likert com as ferramentas de internet. Hoje em dia a gente tem muito tipo de pergunta desse jeito, né? Você pode ter com estrelinhas, né? Você pode dar estrelinhas. Quanto mais estrelinhas positivo, por exemplo, você compra um livro da internet e você diz lá se gostou ou não gostou. Ou com carinhas, né? Dependendo... Isso também até do público que você vai entrevistar, dependendo, vai trabalhar com adolescentes, fazer um questionário para adolescentes, você pode utilizar um questionário como esse. Às vezes vai ser mais receptivo nas respostas. Beleza? E aí a gente vai encerrando essa aula de hoje.
e a gente nos encontra na próxima aula para a gente dar continuidade à nossa disciplina Estatística e Indicadores Aplicados à Gestão Públicos. Beleza, pessoal? Educação à distância, mudando realidades.